fazer com isso funcionar. Sejam bem-vindos ao Mastercast. Eu sou Afonso Costa. Muito obrigado, Afonso. Sejam bem-vindos. Eu sou Samuel Mabutso e vai ser um prazer conversar convosco. Hoje, no Masterclass de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para vários executivos, vários empresários. Porque nós deparamos, muitas das vezes, você encontra um funcionário que o funcionário fala mal da empresa. O que eu posso fazer com esse funcionário? E vai entregar uma carta a uma outra empresa, anexa seu CV e pergunta, você não está trabalhando numa empresa X? E fala, sabe, aquela empresa não é séria. E fala mal da empresa, fala mal dos colegas, que esse é um cancro dentro das organizações. Mas antes de nós falarmos sobre o que fazer com esse funcionário, Maputo, quais são as origens, de alguma forma, que possam levar o funcionário a falar mal de uma empresa? Afonso, é assim, há várias causas para levar o funcionário a falar mal da sua própria empresa. Mas eu penso que, se calhar, para benefício da nossa audiência, poderíamos reformular o que colocaste. Porque como empresa, se a pessoa fala mal da empresa, significa que recrutei a pessoa errada. Okay? Então, se calhar, a pergunta básica é: eu recrutei a pessoa errada, o que eu faço? Okay? Como é que você vai perceber que recrutou a pessoa errada? De várias maneiras. Primeiro, o colaborador não entrega os resultados esperados. É verdade que há vários fatores aqui, mas podemos chegar à conclusão que o que o colaborador te prometeu, tanto no CV, assim como no processo de seleção, não é aquilo que você vai encontrar no terreno. Portanto, ele vendeu-se melhor do que ele é realmente capaz de fazer. Pode também verificar que contrataste a pessoa errada se verificas que o indivíduo tem atitudes desajustadas com aquilo que são os valores da empresa, os comportamentos que são aceitos, que são alinhados com aquilo que é a cultura da sua empresa. Portanto, vai ter dois elementos para você ver que fez uma contratação errada. Ou o indivíduo não tem, de facto, as competências que fez ter que tinha, e aqui podemos discutir depois como você contratou alguém que não tinha as competências certas, mas isso é outra conversa. Ou então a pessoa não tem a atitude certa. Como é que você vai ver que a atitude, que o indivíduo não tem a atitude certa? Um exemplo é o que o Afonso estava aqui a dizer. A pessoa não representa condignamente a empresa perante os clientes e parceiros, fala mal da empresa. Também pode verificar isso, que contratar a pessoa errada quando o indivíduo vai cometendo o mesmo erro sistematicamente, apesar das correções que você vai fazendo, apesar de informações, você conclui que este indivíduo não é a pessoa certa para a posição que você tinha. É verdade. E é um dos desafios nossos, um dos maiores desafios que nós encontramos na maestria empresarial, em vários outros programas da High Mastery Academy, é que, de alguma forma, os executivos, principalmente na área dos recursos humanos, falam o que fazer quando eu detectar esse comportamento dentro da minha empresa, dentro da minha equipe. E que, de alguma forma, é difícil. E muitas das vezes, eu falando diretamente com esse funcionário, ele não vai me falar toda a realidade. Eu contrato uma empresa, eu contrato um gestor de recursos humanos para possa fazer uma entrevista. O que eu faço, Maputo, nesse problema? Porque, de alguma forma, eu sei que isso está acontecendo na minha empresa. Requer, obviamente, do controle emocional, uma maturidade para ter esse feedback das pessoas e não explodir, e não cair em cima da pessoa. Mas o que eu faço? E essa é a questão.
É assim, essa é importante. É preciso perceber antes que as razões da falha ou do fracasso do colaborador, quer do ponto de vista de não mostrar a competência e domínio da tarefa, quer do ponto de vista de não mostrar comportamentos ou atitudes consistentes com os valores e a cultura da empresa, podem ser diversas. Afonso, tu podes contratar um colaborador que entregar super resultado durante algum tempo e ele ser um exemplo em termos daquilo que são os valores da empresa e passar de algum tempo esse colaborador mudar. É possível. Portanto, algumas das causas, okay, estão associadas a fatores, são associadas à tarefa em si, que pode ser que você ampliou a tarefa para além daquilo que são as competências, ou promoveu o colaborador, por exemplo, para uma posição que está acima daquilo que são as competências dele, e ele não vai entregar resultado, vai fracassar. Pode acontecer que você colocou o colaborador numa determinada tarefa para a qual ele tem competências, ok? Mas você não lhe deu as ferramentas necessárias para ele fazer bem o trabalho. Você colocou numa tarefa, numa posição em que ele tem perfil, tem competências, okay? Você lhe deu as ferramentas, os recursos, mas a tarefa em si não ficou suficientemente clara quando você lhe apresentou o trabalho e ele passa a vida a tentar tatear para ver se é aquilo que o chefe lhe quer ou não. Então, se você não clarificou as suas expectativas, não tem sistemas claros de como vai medir o desempenho desse indivíduo, é natural que esse indivíduo fracasse. Mas também esse indivíduo pode fracassar porque o seu estilo de gestão, o seu estilo de liderança, ok? Torna difícil o indivíduo focar-se naquilo que é o essencial, que é a realização do trabalho. Portanto, para você responder o que eu faço, o ponto de partida, okay, é perceber, é perguntar-se, okay, será que quando eu fiz a contratação, okay, primeiro, estava claro para mim quais eram as competências essenciais para o sucesso do colaborador nesta posição? Depois vais para analisar o próprio processo de seleção. Será que as ferramentas que eu utilizei são as mais adequadas para predizerem de forma rigorosa as chances de sucesso desse indivíduo, ou até para predizer de forma rigorosa as características de personalidade associadas ao sucesso nesta posição? E se pergunta também, o que é que será que eu clarifiquei as expectativas? Okay? Forneci os recursos, as ferramentas que ele precisava. Quando, no dia a dia, durante a execução do trabalho, será que eu fiz coaching a este indivíduo ou não? Okay? Então, é preciso perceber quais são as causas do fracasso do colaborador. Okay? Se as causas têm a ver com a execução da tarefa propriamente dita, então tente descobrir que aspectos da tarefa é que ele não consegue fazer. A partir daí, você vai determinar se a melhor resposta da sua parte é submeter esse indivíduo a uma formação, que pode ser em sala ou no local de trabalho, pode ser coaching por alguém mais experiente ou por si próprio, ou esse indivíduo faltam-lhe as bases que ele precisa para saber fazer esse trabalho, e aí você vai pensar se vale a pena movimentar o trabalho para o trabalhador para outra posição. Pode ser que a causa seja mesmo de atitude e não de conhecimentos, não de know-how. Então, nesse caso, a abordagem vai ser diferente. Há uma ferramenta, Afonso, que eu me tornei fã dela e eu aconselho muita gente quando tem um colaborador que não está a dar resultados. Okay? Não está a dar resultado porque tecnicamente não me parece bom ou porque não se foca, tem aspectos emocionais à volta dele que estão afetando o trabalho dele. A ferramenta chama-se PIP, Performance Improvement Plan, ou Plano de Melhoramento do Desempenho. É um processo bastante estruturado
em que depois de eu ver as dificuldades do colaborador são na tarefa ou no aspecto A, B, C do trabalho, sento com ele e discutimos isso. Olha, Afonso, este é o terceiro ou o segundo ano, é o segundo ciclo da avaliação de desempenho e sistematicamente tens resultados fracos no aspecto A, B e C. O que é que nós podemos fazer? Por que é importante essa conversa com ele? Você não quer impor uma solução que ele, com a qual ele não se compromete e no fim não chega ao resultado desejado. A recomendação é que clarificar as áreas com problemas, peça ao colaborador para dizer como é que ele pensa mudar a situação nessas 3 áreas. Okay? Eu vejo que queres colocar uma questão ou um comentário. Depois vou continuar. Não, é interessante. Eu estou a gostar da sua expressão, porque eu estava a falar ontem com a Mariama Mouarchi e que estava a dizer o seguinte: uma empresa é comparada a uma embarcação que tem diversos atores. Yeah. E dentro desses diversos atores, dentro dessa embarcação, necessitam de alguns recursos, que são conduta, políticas, que possam atingir esses objetivos. Mas aí, ao falar desse funcionário que fala mal da empresa, falando da liderança, correu na minha cabeça, será que existe alguns indicadores, antes de nós recrutarmos, que de alguma forma possam nos ajudar a evitar nós contratarmos esse funcionário que de alguma forma possa prejudicar a nossa empresa? Porque de alguma forma, no início nós falamos, se o funcionário fala mal da empresa, significa que eu recrutei uma pessoa errada. Existem alguns indicadores que podem ajudar a melhorar e de alguma forma e evitar um pouco essa situação meio assim, porque é desconfortável para o empresário, é desconfortável para o executivo ter pessoas que não usam a camisa, mas isso tem a ver com as políticas ou está a ver na base? Há várias ferramentas para você que você pode utilizar. Existe uma bateria de testes psicotécnicos, que testes de personalidade, testes de integridade, por aí, para que tu possa aplicar, para determinar se o indivíduo tem algum problema ético ou não. Porque falar mal do seu empregador é um problema ético. Okay? Mas também há questões simples que tu podes fazer. Eu tenho certeza, Afonso, que tu fazes quando entrevistas pessoas, sobretudo que estão a trabalhar num sítio. Perguntas, por que tu queres deixar a empresa A? E ouves a forma como a pessoa responde, ouves o que a pessoa diz. No processo de entrevista, ele já te fala que, olha, aquela empresa é isto, mas aquilo, ou o meu chefe é isto, mas aquilo, o ambiente daquela empresa é assim. Percebes logo, olha, este indivíduo, quando estiver comigo, ok, e for abordado por uma outra empresa, vai fazer a mesma coisa. Okay? Mas para além dessas questões que tu podes fazer durante a entrevista, okay, existem testes psicotécnicos que te fornecem mais informação para você avaliar se este indivíduo tem problema de integridade, se este indivíduo tem problema de ética ou não. Maputo, nós estamos caminhando para fechar a nossa Masterclass hoje e o Maputo, executivo há mais de 20 anos, mais 2 livros escritos, parceiro. Se fosse para darmos um conselho para o executivo, para o empresário, de alguma forma nós temos feito isso na Mestre Empresarial, nós temos feito isso nas formações que nós damos da High Master Academy, mas o executivo que está assistindo essa Masterclass, que de alguma forma precisa de uma solução, nós falamos da dor dele, mas ele precisa de uma solução que de alguma forma que ele tem que aplicar ao desligar essa Masterclass. Qual seria o único conselho que daria a esse executivo, a esse empresário? Ok, eu vou dar um conselho com 3 faces. A primeira face do conselho é mesmo no processo de recrutamento e no processo de seleção. Utilize várias ferramentas para te auxiliar a escolher o melhor colaborador para a posição que você tem. Não use apenas entrevistas ou apenas provas de conhecimento. Utilize
várias ferramentas, incluindo testes psicotécnicos, que vão te dar um quadro mais próximo da realidade do colaborador. O outro conselho que eu dou ao empreendedor que tem este tipo de problema é perceber que todos nós erramos um dia, mas podemos mudar. Por isso, eu aconselho a implementação o uso dessa ferramenta de Performance Improvement Plan, que é uma forma estruturada de identificar qual é a causa, primeiro, qual é o problema específico no desempenho do colaborador ou no comportamento dele, qual é a causa desse problema e que ações as partes, e principalmente o colaborador, vão implementar nos próximos 2 ou 3 meses, ok? Para trazer a mudança desejada. E depois clarifica aí, se não acontecerem essas mudanças esperadas, o que as partes vão fazer. É um processo robusto, fácil de implementar e protege as duas partes, principalmente o empreendedor na eventualidade de chegar à conclusão que este colaborador não tem futuro na minha empresa. Ao implementar esse processo de plano de melhoramento do desempenho, porque é um processo documentado, você já tem tudo organizado, na eventualidade de decidir, olha, vamos nos separar. Esse seria o meu conselho. Maputo, muito. Esta foi mais uma masterclass que nós trouxemos para si para acabar com o caos na sua empresa. Não se esqueça de se inscrever, partilhar, convidar colegas, outros empresários executivos, da uma forma precisam ver, ouvir essa masterclass que tem soluções, ferramentas, técnicas, testar a sua aplicabilidade através das ferramentas que nós usamos e partilhamos algumas consigo, através dos nossos parceiros que nós trabalhamos com eles, de uma forma acabando com o caos nas suas empresas. E essa é uma forma de nós contribuirmos na sua empresa. Muito obrigado, Learn to Grow. É só o começo. E é verdade, Afonso, antes de nos despedirmos, eu só queria convidar as pessoas que vão assistir, que depois de assistir, ou se tiver algumas questões que ainda não discutimos nesta série de Mastercast, as pessoas podem colocar lá nos comentários as questões que tiverem, que teremos imenso prazer de responder ou colocar no alinhamento dos nossos debates.